de Deus. Vamos abrir dois textos, né? Romanos, os dois estão em Romanos. Primeiro abra no capítulo 1. Nós vamos ler versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1. Então preste bastante atenção naquilo que nós vamos ler. Ainda que eu repita isso muito, nunca será perdido. Então Paulo, ele vai tratar a respeito do Evangelho. Então Romanos 1, 16 e 17. Onde ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. E agora ele faz declaração poderosa do que é o Evangelho. Ele fala assim: porque é o poder de Deus para quê? Direcionado a quê? A salvação de todo aquele que acredita, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então ele fala que o Evangelho é o poder de Deus. Um poder de Deus direcionado a quê? Para a salvação daquele que acredita. Então nesse Evangelho eu encontro a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos ler Romanos 5, a partir do versículo 8, onde diz, só virar algumas páginas: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora olha a expressão: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vou ler de novo 10. Porque se nós, quando inimigos, quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. Quando? Agora. A reconciliação. Agora feche os seus olhos um pouquinho. Deus, que verdade profunda acabamos de ler, Senhor. Talvez alguém aqui esteja pensando assim: Senhor, eu quero bênção. É só isso que está na cabeça dele. Ele não sabe que a maior bênção é compreender a verdade e as demais coisas não serão acrescentadas. Então abra o nosso entendimento, Senhor. Clareie esta verdade diante do nosso espírito. É só no espírito que nós compreendemos. Creio nessa ação do Espírito Santo e oro pela fé em nome de Jesus. Fala assim: amém. Então Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Quer dizer boas notícias de grande alegria, boas novas de grande alegria. Então o Evangelho me apresenta boas notícias que me trarão grande alegria. São muitas do Novo Testamento. Então Paulo não se envergonhava disso. E ele diz: porque este Evangelho, estas boas notícias, é o poder de Deus. Então, para mim, entrar em contato com o poder de Deus, lembrando que o poder de Deus não é uma chuva de fogos prateada, uma luz que me dá um choque, uma coisa que me descontrola. Há alguém que pensa que poder de Deus é isso. Mas o poder de Deus é o Evangelho. Quando eu entro em contato com o Evangelho, então eu entro em contato com o poder de Deus através de um conhecimento. Poder de Deus direcionado para quê? Para a salvação. O que é a salvação? É alguém ser tirado da condenação eterna, ser tirado da mão do diabo, ser tirado da escravidão, das cadeias, do cativeiro.
Então ser salvo é isso, alguém que é tirado dessa condenação. Não é? Você viu esse desabamento que teve lá na Zona Leste? E tinha alguém que ficou debaixo daqueles escombros todos, estava condenado ali. Aqueles bombeiros serraram um monte de coisa, trabalharam e salvaram alguém que estava debaixo de muito peso. Houve uma ação poderosa dos bombeiros, alcançaram uma pessoa viva lá dentro, lá debaixo, ela estava condenada. Ela foi tirada de lá. Isso que é um tipo de salvação. Alguém que está escravizado, debaixo de um peso, condenado na mão do diabo. Cristo teve uma ação e arrancou a pessoa de um lugar impossível de sair. Isso que é o Evangelho, é o poder de Deus que faz isso na minha vida. Poder de Deus para a salvação de quem? Daquele que acredita. Então é só pela fé que eu entro nisso. Não adianta, eu posso ter informação aqui, mas se eu não creio, não é real para mim. Então eu entro nas boas notícias do Evangelho pela fé, com coragem, eu vivo dentro delas. Então o Evangelho é esse poder de Deus para a salvação, que cumpre isso na minha vida. Então se eu sou um salvo, isso já se cumpriu na minha vida. Você pode falar assim, pastor, não parece muito que eu sou salvo, eu tenho problemas, é que você não crê que é salvo. Você enxergar o que é ser salvo, a grandeza disso. E por fim, quando eu deixar o corpo, eu vou entrar na vida eterna. Então o Evangelho é o poder de Deus, entenda. Você pode estar olhando para mim, meu irmão, e num ser vivo, isso que eu estou falando dentro de você. Pelo amor de Deus, esse é meu anseio. Você pode estar olhando para mim, dominado pelo teu medo, pelo teu problema, escravizado, sendo que você é um livre e nunca entendeu isso na sua vida, nunca viu essas coisas pela fé na tua própria vida. Está cheio de gente assim, nunca experimentou o Evangelho. Agora Paulo fala a justiça de Deus, não a justiça do homem. Ela é revelada a mim no Evangelho, de fé em fé, uma fé crescente, conforme eu vou entendendo a justiça de Deus, vou entendendo o Evangelho, aquilo vai crescendo, de fé em fé. Como está escrito, o justo não vai viver pela fé de outros. O justo, ele vai viver por aquilo que ele acredita, pela própria fé dele. E entre essas boas novas que nós estamos falando, nós falamos, essa já é a terceira, né? Falamos que fomos comprados pelo sangue. Domingo passado falamos sobre a redenção. E hoje nós vamos falar de uma boa nova, que está no meio do Evangelho, que é o quê? A reconciliação. Então nós lemos aquele texto, volta lá para Romanos 5, onde Paulo diz, quero ler só o versículo 10, porque se nós, quando inimigos, então, o que é isso, pastor? O ser humano era inimigo de Deus, sim, quando o homem pecou, quando entrou o pecado no mundo. Você tem que entender isso. Todo o nosso planeta Terra, o nosso sistema, todo ser vivente, todo ser humano se tornou destruído, estragado, inimigo, fazendo coisas contrárias a Deus. Então todo o nosso sistema terrestre, desde os vegetais até o homem, foi estragado, foi corrompido, foi destruído, pervertido e se tornou uma ordem inimiga das coisas de Deus. Então uma grande inimizade surgiu entre o ser humano, esse sistema e Deus, uma coisa chamada pecado, uma coisa de destruição. Então uma parede enorme de separação ficou entre nós e Deus. Inimigos de Deus, o homem passou a odiar, o homem passou a matar, a destruir o seu semelhante, a contaminar a natureza, destruir a natureza, passou a roubar, todo tipo de perversidade, de homicídio, de coisas terríveis, de raptos, de suborno, de perversão, de corrupção. O homem começou a praticar e se afundar nisso, se tornou inimigo de Deus pelas suas obras malignas. Então Cristo vem ao mundo, Ele vai
destruir esta barreira, esta inimizade. Na cruz do Calvário ele vai tomar sobre si toda esta coisa maligna que entrou e perverteu o mundo, chamada pecado. E Jesus vai derrubar esta parede da separação. Nenhum homem podia fazer isso, nenhuma religião podia fazer isso. Todos os obstáculos, todas as muralhas, todos os gigantes, tudo aquilo que se opunha, tudo aquilo que amarrava, que impedia, que intervinha, Jesus desfez e destruiu na cruz do Calvário. Então Deus, agora que isso é removido, ele vem reconciliar, trazer o homem de volta para Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então o Evangelho me apresenta isso, a reconciliação, a retirada da parede da separação, da destruição, a vinda de Deus nesse sistema, destruindo todo o obstáculo e reconciliando o homem consigo mesmo. Então, você tem que ver isso. Enquanto você não ver isso, você não entra numa fé sobrenatural. Você tem que ver que Cristo, meu irmão, na cruz, ele destruiu toda oposição, tudo que era impedimento, tudo que era obstáculo, tudo que era parede, tudo que era contrário, tudo que era de escravidão, de destruição. Na cruz do Calvário, tudo que entrou por Adão, Jesus destruiu, desfez, arrancou, acabou, abriu um caminho gigantesco para aquele que crer, que se reconciliar com Deus. Veja isso. E ele passa a ser uma pessoa tomada por Deus, conquistada por Deus para sempre. Então, nós vemos no meio da igreja hoje milhares de pregações que constroem a muralha, que constrói o obstáculo, que põe dificuldade, que dificulta as coisas, que põe a pessoa numa guerra imaginária, porque não crê que Cristo desfez tudo isso. Nós vemos milhares de pregações que criam medo na cabeça da pessoa, que distorcem a imagem de Deus na fé das pessoas, que criam uma imagem de um Deus distorcido e põe as pessoas naquela corrida com obstáculos. Elas têm que correr e têm que pular uma vida inteira, porque eles não viram que na cruz tudo foi desfeito pelo Senhor Jesus Cristo. Então isso cria uma imagem de um Deus distorcido, um Deus da dificuldade. Então entenda isso, querido. Qual a imagem que você tem de Deus aí dentro? Como é que você crê nele? Um Deus distorcido, um Deus brabo, sério, que não faz quase nada por você? Um Deus cheio de bronca, que quer pôr uma doença em você para te provar, que quer te provar desde quando você acorda até quando você dorme? Um Deus que não te arranca das mãos do diabo e deixa o inimigo te invadir todo dia? Um Deus que cobra de você além do que você pode fazer, exige de você além do que você pode dar? Um Deus que olha para você desconfiado o tempo todo de você? Ou um Deus que abriu a porta definitivamente para nunca mais fechar e te ama e fez de você um filho? Então, o Evangelho apresenta que Deus, não foi eu, não foi o homem, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, as pessoas. Ele desfez tudo que nos separava dele. Não foi o homem que desfez, foi Deus, e ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então vou ler de novo Romanos 5, a partir do versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como que Deus prova? Dizendo que me ama? Não. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda estragados. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, olha a parede da separação,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte. Por que ele fala mediante a morte do seu Filho? Porque foi na morte de Cristo na cruz que ele destruiu toda a parede da separação. Destruiu o diabo, aniquilou o pecado, aniquilou a culpa, aniquilou o mal, desfez tudo. Então acabou os obstáculos para mim me chegar a Deus. Acabou a dificuldade. Acabou o reinado que o diabo tinha na minha vida. Cristo desfez tudo. Agora eu preciso enxergar e crer que não tem mais muralha, não tem mais montanha, não tem mais Golias. Acabou, Cristo destruiu tudo. Não tem mais pedra, não tem mais nada. Não tem mais buraco. Vocês estão entendendo ou não? Porque Cristo arrancou, desfez. Agora tem uma linha reta que eu estou olhando para Jesus, caminhando, e vou segui-lo até o fim. Agora, será que você vê que isso é assim? Ou a tua cabeça está viciada com aquelas velhas pregações? Ó o demônio, ó a muralha na tua vida. Você tem que derrubar, tem que fazer campanha, tem que atacar pedra no gigante, tem que quebrar o feitiço, tem que quebrar o mal. A macumba está na tua vida, a desgraça está na tua vida, você é maldito. Tem que quebrar, tem que lutar, tem que fazer 1000 campanhas para arrancar essas coisas da sua vida. E Cristo já arrancou. Eu tenho que crer e entrar nisso. Então a velha pregação que escraviza, às vezes está na tua cabeça te amarrando num passado de escravidão. Nunca assumiu o poder de Deus, que é o Evangelho. Então a porta está aberta. É só caminhar em direção a Ele com todo o coração. Não estou mais em guerra. Não, eu estou. A paz de Deus está na minha vida. Deixe-vos a minha paz. Jesus já venceu tudo. Eu tenho que só não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, não desviar a fé daquilo que é verdadeiro. Andar firme, confiando nele. Vamos para outro texto, Efésios capítulo 2. Parece um sonho. Eu lembro que quando eu comecei no Evangelho, quanto problema na minha cabeça, quantos demônios, quantas coisas que falava, quanta guerra, quanta superstição. Eu não via isso que eu estou te dizendo. Eu vivia oprimido, com medo de um monte de coisa, lutando contra um monte de outras coisas. Era falta de entendimento, tudo era problema, tudo era difícil, tudo era luta, tudo era um desespero. Mas quando enxerguei o que Cristo fez, acabou tudo. Então, Efésios capítulo 2, vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus. Aonde? Em Cristo. Fora dele não na lei. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora presta atenção, porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Nós estávamos longe, bem longe das alianças, de conhecer a Deus, mas nós somos aproximados pelo sangue de Jesus. Agora Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então Cristo é a nossa paz. Se eu tenho Cristo, eu tenho paz. Isso quer dizer que eu não tenho problema? Não tenho problema. Isso quer dizer que eu não passo tribulação? Passo tribulação, mas Cristo é a minha paz. Eu vivo em paz,
o caminho está aberto, eu estou em paz, não estou mais em guerra. Ele removeu a parede da separação dos judeus e dos gentios, fez um povo só nascido de novo. Acredita nisso ou não? Agora eu posso chegar aqui como pregador e falar: olha, você tem um problema, tem uma grande muralha na tua frente. Você vai falar assim: é mesmo, eu estou desempregado, é uma grande muralha. Eu posso te atormentar com uma pregação, ao invés de mostrar a paz para você. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Vou ler de novo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos era a lei? O que é abolir? Que Cristo desfez, acabou. A lei não tem mais domínio sobre nós. Ele aboliu a lei dos mandamentos, acabou. Nós vivemos no Novo Testamento, na Nova Aliança, não na lei dos mandamentos. Acabou, ele aboliu isso na carne dele, no seu corpo na cruz, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. Olha lá. E reconciliasse ambos em um corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela o que? A inimizade. Aonde a inimizade é destruída? Aonde há reconciliação? Na cruz. Na cruz a inimizade é destruída. E vindo, olha o que ele evangelizou, presta atenção. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então o que Cristo evangelizou? O que é o Evangelho? Ele evangelizou paz para os que estavam longe e paz para os que estavam perto. Ambos, tanto os judeus como os gentios, têm acesso ao Pai em um só Espírito. Nós temos esse acesso ao Pai em um Espírito. Gozado, você não vê o que Cristo... Olha o que ele pregava. Ele nunca pregou uma condenação ruim. Ele nunca pôs obstáculo. O pessoal da lei trouxe aquela mulher pega em flagrante adultério. Na lei estava escrito o quê? Que quem adulterasse, se fosse pego em flagrante, tinha que ser apedrejado. Então aquelas pessoas assim com pedras na mão jogam aquela mulher, devia estar seminua ali. Pegamos em flagrante, Senhor, essa mulher. Na lei Moisés mandou apedrejar, estava todo mundo com pedra na mão. O que Jesus falou? Se vocês estiverem sem pecado, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Então eles olharam para ele, todos eles eram pecadores, talvez faziam a mesma coisa escondido. E um por um foi se retirando, porque todos estavam condenados. Aí ele chegou para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olhou: não, Senhor, nem eu te condeno. Não, ninguém te condenou. E que Jesus disse para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Liberou ela, libertou ela da condenação. Vocês estão entendendo isso, querido? Cristo, na pregação dele, nunca... Ele foi duro com a liderança religiosa, que ficou rica, se endureceu e largou a verdade. Mas ele nunca pregou nada para condenar ninguém. Quando ele chegou para Jerusalém, Jerusalém rejeitou ele. Ele chorou e disse: oh Jerusalém. Ele amava, aquele era o povo dele. Ele falou assim: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus não ia mais voltar ali, e no ano 60 Jerusalém seria sitiada e destruída, e o templo de Salomão seria derrubado, e até hoje não construíram ele. Jesus amava aquele povo, mesmo para aquele povo que rejeitou ele, ele não condenou. Na cruz, os seus inimigos: ah, você disse que é Deus, filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O que Jesus falou? Não teve uma palavra de rancor contra ninguém. O evangelho da paz. O que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Não teve uma palavra de ira contra aquele povo que era inimigo dele. Nunca pregou essa condenação maldita. Nunca ficou escravizando ninguém. Olhe no que ele falava.
Ele evangelizou paz. Ele evangelizou paz para quem estava longe e quem estava perto. Acredita nisso ou não? Continua a leitura. Porque por ele, versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então nós temos acesso ao Pai através do Espírito. Agora já não sois estrangeiros e peregrinos. Quem que nós somos? Cidadãos dos santos. Nós somos agora família de Deus. Então nós somos a família de Deus, os filhos de Deus. Nós somos agora a família de Deus. Deus não tem família maldita. Deus não tem família escrava na mão do diabo. Deus não tem família possuída por demônios. Deus não tem família debaixo de maldição. Ele libertou de tudo isso. A família de Deus não é escrava. Você ouve isso? Sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o corpo bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então acabou o problema, meus irmãos. Isso é fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil da pessoa crer. É muito difícil da pessoa crer, dela entrar nessa paz, nesse descanso, nessa segurança. Como é difícil ela confiar somente em Jesus Cristo. Aí falar assim, Cristo é suficiente, é difícil dela entender, mas Ele é suficiente, não precisa mais nada. Colossenses capítulo 1, vamos lá, vamos trabalhar na palavra de Deus. Colossenses 1. A partir do versículo 20. E que havendo feito a paz, olha lá, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que em outra hora vocês eram estranhos e inimigos na mente, no entendimento, por vossas obras malignas. O que ele fez? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Por que fala corpo da carne? Porque o pecado foi julgado na carne de Jesus. A carne dele foi julgado o pecado, por isso que ele sentiu dor, ele levou as maldições, ele derramou sangue. A carne era oferta, aquele corpo era oferta pelo pecado. Então ele fala, versículo 21, e a vós outros também, que outra hora vocês eram estranhos e inimigos no entendimento. Repare bem que inimigos na mente, no entendimento. Pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele o que? Santos, sem culpa e irrepreensíveis. Então Deus olha para você e fala, Ele é santo, porque Ele me santificou. Sem culpa, por quê? Porque Ele levou a minha culpa. E irrepreensível, por quê? Porque Cristo me tornou assim para Deus através do seu sangue. Então nos reconciliou. Deus está muito junto de nós. Deus está muito agarrado com a família. Sabe aquela mãe que tem alguns filhos e agarra ele, aperta e não larga? Então Deus está assim. Agora eu preciso ver isso na palavra e crer. Estou agarrado com Ele, Ele comigo. Não tem mais inimizade. Eu sou família de Deus, você é família de Deus. Os obstáculos foram tirados, meu pai me abraçou, eu estou agarradinho com Ele, ninguém me desfaz mais isso. Está agarrado com Deus, se vê assim? Ninguém desfaz isso. Agora, quando eu não vejo isso, é como aquela criança que está no meio de uma feira e perde a mãe. E começa a chorar de pavor, de tremer. Cadê minha mãe? Se sente vazio. O crente que não enxerga essas coisas é que nem uma criança que está perdida no meio de uma grande feira, gritando, chorando, perdeu a mãe. A maior parte do povo de Deus está assim, gritando, chorando, não se vê nos braços do Pai, não se vê. Se vê nos braços do diabo,
tempo todo. Lemos Colossenses, vou ler de novo. E que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Em quais níveis houve essa reconciliação? Quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que em outro tempo eram estranhos, inimigos na mente pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora vamos lá. 2 aos Coríntios 5, 18. Agora olha bem nesse texto, isso é uma coisa gloriosa, faz parte do Evangelho, que é o poder de Deus. Aqui está o poder de Deus. Versículo 18, 2 aos Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus. O que Deus fez? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério? É um trabalho. Então nós somos reconciliados com Deus. Ele nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um trabalho, um ministério, um serviço para prestar, da reconciliação. Então, a coisa mais importante na vida de uma pessoa é reconciliar o perdido com Deus, trazê-lo até Deus e ser salvo. A saber, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, aonde Deus estava? Deus estava em Cristo. Fazendo o que, Deus? O que o Senhor estava fazendo em Cristo? Deus estava em Cristo. Cristo é Deus, sim. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele veio remover os obstáculos, remover tudo, reconciliar o mundo com Ele. Ele quer o mundo reconciliado com Ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o que? A palavra da reconciliação. Então a palavra da reconciliação, que estabelece paz, foi confiada a cada um de nós. Então nós temos que pregar o Evangelho. É a única coisa que mostra a reconciliação, é o Evangelho. Agora eu posso pregar guerra o tempo todo, esconder a palavra da reconciliação, e você viver numa guerra imaginária. Olha o que ele fala, que nós somos agora, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que reconcilieis com Deus. Agora, como isso se tornou possível? Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então Cristo ali na cruz foi feito pecado pelo próprio Deus. O que é isso? Ele tomou sobre si tudo que entrou por Adão, as maldições, a culpa, o pecado, o castigo, o sofrimento, as doenças, as desgraças, a destruição. Ele é feito isso ali na cruz. E quando ele morre, ele destrói todas essas coisas na cruz, pela sua morte. Então Cristo desfez, meu irmão. Eu vou falar isso para você de novo. Eu posso levar você lá em Josué 6 e falar assim: vamos fazer a campanha de Jericó. Existiu Jericó lá no passado? Existiu, foi real. Jericó era um obstáculo para entrar na terra. A terra prometida era física, a luta era contra homens. Posso trazer isso para você e falar: ó, teu problema é uma grande muralha de Jericó. Fazer você ficar rodeando 7 dias, é uma muralha que eu pus na tua cabeça. Mas tudo que era muralha, Jesus derrubou na cruz. Pelo amor de Deus, acredite. Todos os problemas, obstáculos, tudo que se interpunha, todo Golias. A pedra que acertou Golias na testa era Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra da construção, o fundamento da igreja. Acabou. Então quando ele se faz pecado ali, só por revelação que alguém pode ver isso, só quando Deus abre o entendimento que alguém pode enxergar isso que eu estou te dizendo. Eu creio que ele está fazendo isso. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele, na cruz, nós fôssemos o quê? Fôssemos feitos
Então hoje nós somos a justiça de Deus, porque Ele se fez pecado. Então nos reconciliou, nós somos embaixadores. O que é uma embaixada? Por exemplo, essa pessoa aí da Bolívia não estava na embaixada do Brasil lá? Estava ou não estava? Por que as autoridades bolivianas não prendiam ele? Porque a embaixada brasileira, o que governa ali é as leis do Brasil. Não é as leis da Bolívia. É as leis do Brasil. Então aquele homem se refugiou dentro de uma casa, de um prédio, que era uma embaixada brasileira, neutralizou as autoridades bolivianas. Por quê? Porque naquele pedacinho é um território brasileiro, são outras leis que governam aquilo ali. Então nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos embaixadas. O que governa a nossa vida é as coisas do reino, as coisas do evangelho. Nós estamos num outro nível, um outro território. Nada do mal entra na embaixada celestial, que somos nós. E nós somos os embaixadores, os representantes da verdade. Você acredita nisso? Nós estamos com outras leis, estamos no mundo, mas somos embaixadas de Jesus Cristo. Somos embaixadores. O que vive em nós é o reino, é a ordem, é o governo de Deus, não do mundo. Tua casa é uma embaixada do reino de Deus. Acredita nisso ou não? Então nós somos embaixadores, meus irmãos. Olha quão grande nós somos. Você acredita nisso? Embaixadores da reconciliação, da paz. Então tudo isso foi possível porque Cristo na cruz do Calvário desfez tudo. Agora os discípulos entenderam isso claramente. Os discípulos, como é que eles se cumprimentavam? A gente fala paz do Senhor, mas eles todos no Novo Testamento só falam assim: graça e paz, graça da parte de Deus e paz. Então vamos ver essas coisinhas para nós apoiarmos essa reconciliação. Romanos, vamos começar desde Romanos. Olha como Paulo começa as suas cartas, né? Como ele saudava a igreja. Romanos 1:7. Vamos ler desde o versículo 1 até chegar no 7. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Cristo. Agora ele vai estar endereçando a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Como que ele cumprimenta essas pessoas? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, todas as cartas ele escreve graça, meus irmãos. A parede foi removida e paz da parte de Deus. Paz, graça e paz, é isso que governa a nossa vida. Segundo aos Coríntios, vamos lá, passa a primeira, vamos para a segunda. Segundo aos Coríntios capítulo 1, novamente ele vai escrever essa segunda carta aos Coríntios, e no versículo 2, vamos ler 1 e 2, segundo aos Coríntios 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus e Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então olha como Paulo falava, graça e paz, é graça e paz, houve a reconciliação, estamos em paz, essa paz vem da parte de Jesus Cristo, essa paz vem da parte de Deus, é graça, meus irmãos, e é paz, é graça e paz, e graça e paz, houve a reconciliação, a parede caiu, o caminho está aberto. Como é que nós vamos viver isso? Pela fé. Segundo os Coríntios, depois vem o que? Gálatas, abre lá Gálatas 1, versículos 1 a 3, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, ressuscitou dentre os mortos,
e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, ele só falava isso, graça e paz. Graça e paz. Volta lá para Romanos 5, Romanos 5:1. Nós cantamos aqui isso. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados pela fé, o que acontece agora? Nós temos paz com Deus, acabou o problema, acabou os obstáculos, acabou as muralhas, o gigante já caiu. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante o quê? Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho percebido umas coisas nesses últimos dias. As pessoas estão consumidas por suas preocupações e problemas. A pessoa está doente, ela só falando isso. Estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, estou doente, eu estou doente. Só fica assim. A pessoa está com um problema, estou com problema. Ela não tem condições de se soltar um pouquinho para entender a palavra de Deus. Então ela fica tão afundada no problema, tão afundada na cabeça, na ansiedade pela coisa, que ela não tem coração para ver a verdade de Deus e viver a verdade de Deus, mesmo no problema. Fica tão afundada na preocupação. Eu vejo pelas pessoas que me ligam. A pessoa ouve a programação e me liga: pastor, olhe para mim encontrar uma casa para comprar. Caramba. Pastor, olhe pela minha vida emocional. Caramba. Essas bobeiras. É só isso que está dentro da cabeça das pessoas. Estão enfiadas nelas mesmas. Não conseguem entender o Evangelho. Não é? Isso vai neutralizando as forças. A pessoa acaba nem vindo na igreja, parando. Está sempre naquele lenga-lenga. Não cresce. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Filipenses, vai lá para frente agora. Versículo 4 em diante. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Agora olha o poder desse versículo 7. E a paz de Deus, de quem é a paz? De Deus, essa paz que Paulo prega, graça e paz. A paz de Deus, é a paz que vem dele, a reconciliação que veio dele, o que Cristo fez na cruz, ele é a nossa paz. E a paz de Deus que excede todo entendimento, a nossa cabeça não, por mais que lute, não consegue compreender a grandeza dessa paz, ele excede o nosso raciocínio. E a paz de Deus que excede todo entendimento. O que essa paz vai fazer? Presta atenção. Guardará o vosso coração, guardará a vossa cabeça, a vossa mente. Vai guardar, porque ele fala coração e fala mente, porque o coração é um mundo emocional, eu não vou ficar desequilibrado nas emoções. Essa paz eu entendo ela me guarda, vai guardar a minha mente também. Eu não vou ter uma mente atrapalhada, confusa, desnorteada, eu vou ter uma mente calma, eu compreendo o Evangelho. Essa paz vai guardar o meu coração lá dentro, e vai guardar a minha cabeça. Você vai até engordar. Vai engordar. Pode ver que gente nervosa assim é magro, está sempre assim, que está nervoso, em depressão, come e emagrece. É ou não é? Não é? É. Ele comeu um boi, queima nos neurônios o boi inteiro. Quando dorme faz assim nos dentes, rangendo o dente ainda.
E a paz de Deus, meus irmãos, é a paz de Deus. Quem conquistou essa paz? Jesus na cruz nos reconciliou, removeu, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente. Vai guardar aonde? Em Cristo, no nosso reino, onde nós estamos. Guardará. A paz guarda. Por isso que a primeira coisa, quando você entende o Evangelho profundamente, acontece em você é isso. As pessoas vão olhar para você e falar: esse cara é parado, esse cara não quer fazer nada, esse cara não quer gritar, não sobe no monte, não desce, mas eu estou em paz. Já entrei na paz. Esse cara está preocupado, mas ela está tranquilo. Deve ser o demônio. Aí você vai falar assim: mas eu estou tão tranquilo, eu estou no meio de uma luta, mas eu estou tão em paz. Acho que eu estou meio parado, pastor, estou meio parado. Não. É a paz de Deus que acalma a tua mente, o teu coração. Você não está nada parado. Você só saiu do desespero, do desassossego. Está em paz. Guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Agora, para terminarmos, volta lá em Romanos 1. O que é o Evangelho? As boas novas de grande alegria. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. É as boas novas de grande alegria. Então ele fala: porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Você crê? Então, uma dessas boas novas é isso: nós estamos reconciliados com Deus. Eu estou tão agarrado com Deus, Deus está tão agarrado comigo. O tempo todo: pastor, eu senti uma dor de barriga, mas eu estou agarrado com Deus, meu corpo dá dor de barriga. Pastor, eu estou a R$0 no bolso, mas eu estou agarrado com Deus, reconciliado. Não quer dizer que eu estou abandonado, que é uma desgraça, que é o devorador que está na minha vida, gente. Eu estou agarrado, eu estou num mundo corrompido que vou passar por isso. Mas não estou debaixo de maldição, num desespero, e o diabo deitado comigo na cama. Está lá batendo o guarda-roupa para mim ter medo, falando: demônio em casa. Caramba, eu estou agarrado com Deus, mas eu vou passar as aflições do mundo. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Gasta o que você não tem para ver se você não vai ficar com aflição. Pega o seu cartão, torra tudo, depois fica duro, fala: Deus, socorre. Deus não vai socorrer porque você não soube administrar. É você que causou essa aflição, gastou o que não tinha antes de receber. Não é o devorador, é a tua cabeça que não soube administrar. Não é você que causa o teu problema. Briga com o teu marido o tempo todo, depois ele não te dá um beijinho. Você causou o problema, mulher. Não é um demônio, não fica: sai, diabo dele. Ele não está com o diabo, não. Você que foi ruim para ele. É você que foi ruim para ele. De vez em quando a pessoa fala: estou numa prova, estou financeira. Ah, é? Bom, comprei uma televisão de plasma, tudo no cartaz. Você gastou todo o seu salário de 5 meses. Então, você que causou o problema, gastou antes de... Só se gasta quando está na mão, não se gasta antes de vir na mão. Usou cartão, vai pagar o pai, vai pagar reio nele. Gastou o que não tinha, cabeçudo. É prova não, você que criou esse buraco na tua vida. Foi você. Foi você. Eu entrei, pastor, eu vi aquele celular, era tão bonito, pastor. Estava lá, 10 de 120, aí 120. A telinha dele subia e descia, aí o meu e-mail, eu pus o meu e-mail lá, pastor. Aí eu não resisti à tentação, pastor. Aí você está com o celular de 1.000 na mão, né? Para pagar em 10 vezes. Você gastou 10 vezes 120 sem ter. Eu estou achando que as mulheres dão mais risada que os homens. Os homens, você vê como as mulheres são elas que fazem isso. São elas. São elas. Aí depois fica apertado, tem que comprar uma coisa para o filho, não tem. Aí está lá, senhor, correndo o teclado, na ilusão. Fica iludido com o seu celular. Se ilude.
Para ficar apertado, não tem dinheiro para fazer compra, fica arrasado, vai na campanha, sai demônio! É você mesmo que fez isso. Uma coisa que a minha mãe me ensinou: nunca gaste o que você não tem na mão, você só pode gastar quando recebeu. Eu nunca entrei numa dívida, graças a Deus, e Deus me livre de entrar. Somos nós que causamos os nossos problemas. Olha bem, meus irmãos, às vezes é você que faz a coisa errada com você mesmo. Às vezes somos nós. Aí a gente fica assim: Deus me liberta. Não, você que é o causador, você criou a aflição. Se vira agora, se vira. Estou sendo brabo com você? Mas mesmo que eu comprei o celular e estou duro, estou devendo, o cartão está estourando, Deus vai me dar uns tapinhos e falar: se vira, meu filho, não vou multiplicar o pão não. Fala assim: amém. Então vamos ficar em pé para terminarmos, vamos.